Olá pessoal, professora Elosa Felice por aqui para falar sobre os fundamentos do marketing digital. E a aula de hoje é sobre como fazer suas análises, como otimizar, como melhorar os resultados de uma campanha de marketing digital. Então, vamos lá. As campanhas já estão no ar, você já subiu, já está rodando, já tem posts sendo publicados, disparos de e-mail programado, campanhas de Facebook, de Google Ads, enfim, você já está com a sua estrutura toda rodando. E aí, né? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Bom, você vai utilizar a inteligência e os dados, ou melhor, a inteligência de dados. E aí, quando a gente vai analisar os resultados, é sempre muito importante lembrar do funil de conversão. Qual etapa que o seu cliente está e o que você espera como resultado em cada desses momentos. Cada momento vai ter um tipo de resultado que você espera. Afinal de contas, se você nunca falou com uma pessoa, ela está aqui no topo do funil, lá no alcance, significa que você está só tentando atrair a atenção dessas pessoas. Você está tentando impactar o maior número de pessoas possíveis e engajá-las, fazer com que elas comecem a te seguir ou comecem a curtir algum post, uma publicação, ou levá-las para visitar um site seu, uma landing page. Então, isso vai acontecer no topo do funil. É diferente do que você espera de quem já está mais pro fundo do funil, ou seja, depois que essa pessoa já engajou, você vai convidá-la para gerar um cadastro com algum tipo de conteúdo gratuito, seja participar de um webinar, de uma live, né, que ela precisa deixar o e-mailzinho cadastrado, ou seguir você na sua newsletter. Enfim, você pode ter várias formas, depende muito do tipo de negócio que você está trabalhando, mas você vai ter várias formas para atrair, para conquistar o e-mail dessa pessoa como um cadastro e depois você finaliza com a compra. Então, em cada um desses momentos, você vai ter uma expectativa diferente porque essa pessoa está num momento diferente, certo? Então, é sempre bom lembrar que a gente vai fazer a análise de olho no resultado daquele momento do funil. Não adianta você esperar que uma pessoa que acabou de chegar no seu funil gere compras, porque as compras você vai esperar de quem já está engajando com você. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de você ter um cadastro acontecendo de uma pessoa que te viu uma vez só, viu um anúncio talvez, e já correu lá se cadastrar. Tudo bem, mas de forma geral, bem estruturada e bem planejada, o teu objetivo central no topo do funil não é gerar uma venda nem um cadastro, certo? Então, a gente vai trabalhar passo a passo. Se você ainda não assistiu, a gente tem uma aula aqui do curso de Fundamentos do Marketing Digital em que eu falo especificamente sobre o funil, cada etapa em detalhes. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha nessa aula, beleza? E aí, a gente tem os dados registrados, né? Então, total de pessoas alcançadas, total de pessoas engajadas, o total de cadastros realizados, as compras, a receita. E o que você faz com esses dados? Né? Você vai ter uma planilha ou talvez um dashboard, né? Ou mesmo você vai olhar para a sua campanha ali dentro do Google Ads, dentro da sua plataforma de e-mails e falar assim, tá, eu tive esses resultados, que legal. Acaba por aí? Não, a inteligência está exatamente em você fazer comparativos e hipóteses, novas hipóteses. Então, você pega alguns produtos que você tem, por exemplo, e vê qual deles que vendeu mais, né? Pega a sua lista de produtos e fala qual gerou mais vendas e qual gerou a maior receita. Talvez você tenha uma receita maior do produto que não é o teu produto principal. Isso vai te gerar menos vendas em volume, porém, mais grana. E aí você vai comparar e falar, ok, mas o outro produto é um produto barato, não me gera uma receita tão alta, não tenho um lucro tão alto com ela, porém, eu tenho um grande volume de pessoas que está experimentando comprar de mim e que possivelmente depois vai comprar esse segundo produto mais caro. Ou então, você acabou de lançar, você já sabe mais ou menos o que as pessoas gostam, mas você percebe que tem um produto se destacando. Então, você
pode usar da sua análise, da sua inteligência, para pensar numa campanha específica para aquele produto, para atrair ainda mais gente, certo? Isso só no primeiro exemplo aqui. A gente pode também fazer um comparativo entre os públicos-alvo que você escolheu. Então, você já tinha a sua persona bem definida, mas na hora que a campanha está rodando, você pode destrinchar entre faixas etárias ou locais em que essas pessoas estão, São Paulo, Rio, Curitiba, ou estados de forma geral. Você pode comparar interesses, pessoas que têm comportamentos ou interesses diferentes, ou até mesmo públicos personalizados. Você pode comparar pessoas que já te deixaram um cadastro, um lead, com as pessoas que são suas seguidoras nas redes sociais, por exemplo. Aí você vê entre esses dois públicos, qual deles está te trazendo mais resultado de acordo com aquilo que você espera. Você pode ter uma lista enorme de públicos, fazer o teste com elas e aí entender qual desses públicos vale a pena insistir, quais deles precisam de uma nova mensagem para tentar melhorar a performance, melhorar o resultado, e quais deles estão indo muito bem, estão reagindo bem àquilo que você espera. E com base nos seus dados é que você vai saber isso. Outro exemplo que é muito importante quando a gente faz campanhas de marketing digital, principalmente quando você está pensando na estratégia, é comparar os canais, as fontes. O que é isso? Os canais são todos os meios que você usa para atrair as pessoas para aquilo que você deseja. Então, Facebook Ads e Facebook Posts orgânicos, Google orgânico, Google anúncios de pesquisa, de display, e-mail marketing. Se você tiver alguma parceria, né, uma publi, é uma fonte também. Então, todos aqueles canais, todos aqueles meios que você usa para gerar tráfego e resultados, é o que você considera como canais. Eles são as fontes de tráfego, né? Então, é da onde vêm as pessoas, é da onde elas surgem. Por isso que tem esse nome de fonte, sabe? Porque é da onde elas surgem para gerar o seu resultado. Então, comparar quais desses canais funcionam melhor em cada etapa do funil vai te ajudar também a tomar decisões mais acertadas sobre o que você precisa. E outra análise também muito importante de se fazer é entre períodos. Então, você vai comparar os resultados que nós tivemos nessa semana com a semana passada. E, por exemplo, principalmente para quem trabalha com vendas recorrentes, né, vendas que acontecem o tempo todo, como e-commerces, você pode comparar períodos do mês, porque a gente sabe que as compras acontecem quando as pessoas estão com dinheiro no bolso, certo? Então, geralmente, isso é na primeira semana do mês, primeiros 10 dias. E aí, você comparar a última semana do mês, quando está todo mundo quebrado, com a primeira semana do mês, não faz sentido, né? Óbvio que você vai ter menos vendas quando as pessoas têm menos dinheiro. Então, você pode comparar a primeira semana desse mês com a primeira semana do mês passado. A última semana desse mês com a última semana do mês passado. A mesma coisa para mês versus outro mês e ano versus ano. Então, no mês versus mês, por exemplo, a gente sabe que em novembro nós temos a Black Friday, que é, né, um momento de maior venda aí, junto com o Natal e Dia das Mães. Então, esses períodos, Black Friday, Natal, Dia das Mães, para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com vendas, eles causam bastante interferência. Não faria o menor sentido você comparar novembro, Black Friday, com outubro. É óbvio que você vai ter um resultado muito diferente de um mês para o outro. Então, você vai comparar novembro com novembro de um ano atrás, certo? Isso é um comparativo ano versus ano. Então, sempre se atentem com esses detalhes, com essas informações. Se teve feriados, mais feriados, menos feriados. Por quê? Eu vou repetir uma frase que eu já falei em outros vídeos aqui desse curso e falo de novo. Por trás de cada clique, de cada ação, de cada engajamento, de cada cadastro, existe uma pessoa. E as pessoas têm outros interesses fora
né, daquele que é o teu. Então, elas vão procurar se distrair com outras coisas e isso pode acabar impactando no resultado que você traz. E é aí que você, com essas ideias já validadas em dados, você vai trabalhar em novas hipóteses. Então, você vai dizer, ok, o que eu preciso mudar no meu planejamento? Eu comecei meu planejamento com bastante verba aqui em Facebook Ads, mas eu estou percebendo que o Google Ads lá no display está me atraindo um volume grande de pessoas, então vou migrar a verba para lá? Né? O que é migrar a verba? É tirar um pouquinho daqui e pôr um pouquinho aqui. Ou então, determinada mensagem que você trabalhou no anúncio, né, com uma foto e tal, com uma frase, não funcionou muito bem. Então, você vai pausar essa peça e criar uma nova, que seja mais próxima ou, né, um novo teste, baseado naquilo que você tem percebido que já está funcionando, certo? Então, é isso, é olhar para esses dados, essa inteligência, para replanejar, para voltar para suas mídias e fazer os ajustes que você precisa para fazer um segundo teste. Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar quando a gente fala em análise de dados é não ler só os números como números, né? Acabei de falar e repito, por trás dos dados existem comportamentos, existem pessoas. Será que o teu site está atrativo? Será que o seu site é claro o suficiente? Será que é fácil uma pessoa se cadastrar para aquilo que você oferece? Ou o formulário pode estar muito longo? Pense também se você está impactando um determinado perfil de público, né, um público-alvo, que tem um determinado interesse, mas você será que está falando a linguagem certa com essa pessoa? Vou dar um exemplo aqui no mercado da educação. Digamos que você trabalhe com cursos para adolescentes e quem toma a decisão de contratar, vamos pegar aí um serviço que um adolescente talvez não se cadastraria, que é reforço escolar, né? Então, as pessoas aí de 12 a 16 anos que precisam de reforço escolar. Quem vai tomar a decisão é o pai. Será que você está fazendo a mensagem falando sobre reforço escolar para os seus filhos? Ou será que no seu anúncio você diz que o reforço é para você? Porque se você fala reforço escolar para você tirar boas notas, e aí você aparece na newsfeed do pai ou da mãe, ele não vai se identificar, não vai gerar essa identificação tão fácil como se você trabalhasse a mensagem focada no pai. Reforço escolar ao seu alcance, o valor, né? Então, trazer informações que são importantes para esse público-alvo, certo? Tente sempre segmentar. A gente precisa ter esse questionamento. Puxa, será que as pessoas estão entendendo? Será que a minha mensagem está clara? Será que quando ela clica aqui, ela cai na minha página e faz sentido o que ela vê? Eu posso fazer uma oferta numa mensagem e ser super interessante a pessoa clicar no botão e cair numa página que não faz sentido. E se for esse o caso, a gente precisa trabalhar essa mensagem, tá? Então, quando for fazer a leitura, não olhe só como, nossa, eu tive 500 mil pessoas a mais do que no mês passado, ou eu gerei 20% mais acessos. Tá, como que você conseguiu esses resultados? Em quais fontes? Com quais públicos? Quais foram as ações que você realizou? E como é que as pessoas reagiram a essas ações? Se os resultados estão caindo, será que não está na hora de mudar alguma coisa? Faça testes, faça pequenos testes para você tentar acertar na forma como você chega até o seu público e aí traz mais resultado também aqui para as suas campanhas. E aí, quando a gente começa a fazer uma coleta de dados para organizar um relatório, para montar a nossa análise, né, fazer ou melhor, volta. Quando a gente começa a buscar os nossos resultados e fazer as nossas análises, a gente vai encarar muitas plataformas com muitos dados, muitas informações. É verdade, eu não vou mentir para vocês. No começo, a gente se apavora um pouco. Fala, meu Deus,
é muita coisa. Sim, é muita coisa mesmo. E é por isso que é importante você ter padronização e organização. Você pode não organizar o seu quarto, mas os seus dados têm que estar organizados, porque a sua dor de cabeça vai ser muito menor se você se deparar com alguma dificuldade no caminho, tá? Primeira coisa é você entender realmente quais os dados que você está olhando, o que é importante de acordo com o seu objetivo. Falei agora no começo. A gente sempre vai buscar entender de acordo com o nosso objetivo para aquela campanha. Então, eu tenho meu objetivo principal, eu vou ter alguns dados como alcance, impressões, cliques, cadastros, que eu quero ter fáceis, né? A minha taxa de clique, a CTR, ou taxa de cadastros, volume de vendas, receitas. E eu vou precisar cruzar informações. Então, eu vou precisar cruzar com outras plataformas. E aí, eu preciso ter um banco de dados bem organizado. Se num mês eu chego aqui, coleto meus dados, e no mês que vem eu coleto diferente, eu não vou conseguir fazer uma análise consistente de um mês para o outro. Eu vou olhar para os dados e falar, puxa, mas eu não tenho esse dado do mês passado. Daí você vai ter que voltar, buscar aqueles dados, trazer de novo. E é um trabalho muito mais complexo e que pode dar muita falha, tá? Então, tente padronizar, organizar. Falar, todo mês eu busco essas informações e eu comparo elas com elas. O tempo todo. Sempre mantendo ali essa organização, eu consigo ter segurança de que eu estou fazendo uma análise consistente. E eu posso fazer a integração com algumas plataformas. O Google Analytics é uma plataforma muito legal que pega todo tipo de dado de quem chega no seu site, de quem acessa o seu site. E a gente tem uma forma que é essa dica que eu deixo aqui para vocês. No Google Analytics, se você padronizar, e isso funciona para outras plataformas também, tá? Se você padronizar a forma como o seu link aparece para o usuário, né, para o seu cliente, você vai ter mais informações mais detalhadas dentro do Google Analytics. Por padrão, o Google Analytics entende quais os canais e fontes, origens de tráfego e agrupa. Ele faz agrupamentos, então ele vai chamar de canais sociais algumas plataformas que ele entende que são redes sociais. Mas ele vai misturar o que é post orgânico do patrocínio que você fez. Ou ele pode não entender, às vezes acontece, e ele vai separar uma parte das tuas publicações de redes sociais, como outras fontes. E aí? Você vai ficar com as informações desencontradas. Por isso, eu sempre recomendo parametrizar os links. Respira. Meu Deus, o que é parametrizar o link? A gente usa o Google URL Builder. Várias outras plataformas também tem, mas essa aqui é o padrão, tá? É um padrão muito simples de seguir. Esse site aqui é um site do Google. Joga lá, Google URL Builder no seu navegador e você vai encontrar em 1 segundo. E aí você vai encontrar essa planilhinha aqui, esse formuláriozinho, que é muito simples, na verdade. Então, vamos lá, como é que preenche isso aqui? Website URL é só a URL do site mesmo. Campaign Source, source significa origem. Então, é isso, você vai colocar qual é a origem, da onde que essa pessoa vem, onde que ela está. Ela está navegando no Facebook Ads, ou ela foi impactada por uma campanha de display do Google, ou é um e-mail marketing, enfim, só a origem, de forma mais ampla. Em Medium, você vai ter a mídia da campanha, certo? Então, você pode dizer que aqui eu estou trabalhando com vídeo, com formulário de cadastro, ou com uma disparo de e-mail automatizado, ou, enfim, uma campanha específica de e-mail. É a mídia, né? É o que você está trazendo aqui, ou melhor, é a forma como você está trazendo a pessoa através da fonte, certo? Fonte e mídia. E a gente tem a campaign name, né? Que é o nome da campanha. Então, você vai dizer campanha Black Friday, campanha Natal, campanha Volta às Aulas, campanha qualquer coisa que você, né? Lançamento de produto. Você
pode criar o nome dessa campanha à vontade. Esses são os campos obrigatórios. Se você quiser, a gente tem também esses outros 2 campos opcionais para colocar outras informações. Então, o term é termo, palavra-chave. Ele foi criado porque esse negócio todo aqui, do Google URL Builder, foi criado para ser usado com campanhas de Google Ads. Então, em Google Ads, a gente trabalha com as palavras-chave. Se você não viu ainda, tem um vídeo aqui do curso de Fundamentos do Marketing Digital em que eu falo mais sobre Google Ads. Voltando aqui. Enfim, aqui nesse campo Campaign Term, termed, termo, palavra-chave, tá? A gente pode substituir por outras informações que sejam relevantes, mas tenha padrão, tá? Então, por exemplo, eu, Heloísa, quando faço minhas campanhas de Facebook Ads, eu coloco no term o nome do meu público. Se eu estou trabalhando com o público de remarketing ou do meu site, ou público cadastrado, ou um público amplo, enfim. Eu uso o nome da segmentação aqui no term. Mas você pode usar a palavra-chave, você pode usar outras informações que sejam relevantes, ou simplesmente deixar em branco. E content, campaign content, que é o último dado aqui embaixo, é apenas o conteúdo, né? Então, você vai ter ali um conteúdo que é a foto de uma mulher e no outro você tem all type, que é só texto. Você pode ter o banner azul e o banner vermelho. Você pode ter um vídeo editado e um vídeo cru, né? Hoje, nas redes sociais, a gente vê que às vezes um vídeo mais caseiro, assim, pode funcionar bem também. Então, é isso que você coloca aqui no último campo. O tipo de conteúdo que contém o seu anúncio. Quando você termina de preencher isso aqui, tá vendo aqui embaixo? Tem assim, fill out all the required fields, Você começa a preencher, ele já habilita esse campo bem aqui embaixo e gera o link pronto para você. É um link grande, compridão, assim, que você vai colocar no botão. Então, né, o botão do seu anúncio, o botão da sua campanha de e-mail, ele vai conter esse link já parametrizado. E aí, quando você acessar o Google Analytics ou a sua outra plataforma de análise, ele já vai separar o que é source, o que é medium, o que é name, né, o que é o nome da campanha, o que é o termo, o que é o conteúdo. E você vai conseguir fazer filtros para comparar o que gerou qual é o resultado. Eu sei que pode parecer um pouco confuso ou trabalhoso, e é um pouco trabalhoso mesmo, mas é muito mais assertivo e ele vai te dar dados muito mais relevantes do que você olhar o seu Google Analytics e ter simplesmente, assim, referências de redes sociais. Referências de redes sociais pode ser tudo. Pode ser um seguidor que compartilhou um post, pode ser um influencer, pode ser o seu próprio post que você fez, pode ser anúncios, pode entrar tudo no mesmo saco. E aí você não vai conseguir saber quais dessas ações geraram um bom resultado. Por isso eu sempre reforço. Usa um padrão bonitinho. Digamos que você vai ter, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Você vai ter uma campanha, ainda pensando na educação de adolescentes, e aí você tem um reforço em que você fala no conteúdo sobre aulas de matemática e no outro conteúdo você fala sobre aulas de biologia. E no outro conteúdo você fala sobre aulas de português, né? Redação, talvez. Enfim, temos aqui 3 conteúdos. E você vai ter 2 públicos diferentes. Os próprios adolescentes e os pais. Ou, melhor, os pais e as mães. Não, eu vou cortar, vou começar esse exemplo do zero, tá? O editor deve me amar, né, editor? É o último vídeo, fica tranquilo. Eu sei que pode parecer bastante confuso, né, ou trabalhoso quando você pensa, nossa, quer dizer que cada anúncio que for rodar, eu vou precisar preencher essa tabelinha? Sim, é importante, porque veja bem, se você tem no Google Analytics ele trabalhando sozinho para agrupar as suas campanhas, você vai ter dentro de
referências de Facebook, por exemplo, referências do Instagram, o teu próprio post orgânico, os teus anúncios, independente de qual seja a abordagem que você está trabalhando neles ou qualquer público que você tenha trabalhado. Você tem os teus próprios seguidores compartilhando o seu post. E você tem também uma parceria com algum influencer, alguém que pode ter compartilhado o seu post e gerado um bom resultado. E se não está parametrizado, se você não usou esse padrão aqui, você não vai conseguir saber o que trouxe o melhor resultado. O Google Analytics vai ler tudo como referral, que é a referência. E aí você vai falar, puxa, mas eu não consigo mais detalhes? Bom, dentro da plataforma você consegue, mas ainda assim vai ser limitado. A melhor forma ainda está aqui, tá? Então, vamos pensar nesse exemplo aí que eu acabei de falar sobre reforço de aulas escolares para adolescentes. E aí você vai ter dois públicos separados. Você vai ter um público só homens, pais, e no outro as mães, e você vai abordá-los de forma diferente, certo? Então, você tem ali dois públicos, que você pode ter colocado aqui no term. E aí, em content, você vai ter um anúncio sobre matemática, um anúncio sobre português e um anúncio sobre biologia. E aí, quando você coloca aqui no content, reforço português, reforço matemática, reforço biologia, você vai separar e você vai perceber qual dessas demandas, qual dessas matérias é o maior calo para essa mãe e para esse pai. E você vai saber se quem acessa e passa mais tempo navegando no seu site, ou seja, quem realmente está considerando te contratar para esse serviço, se são as mães ou se são os pais. Esses são os dados que você tem dentro do Google Analytics e que, sem a parametrização, você poderia ter uma noção, tem mais homens, tem mais mulheres, mas não separado por fonte e campanha e conteúdo, enfim. Você consegue fazer esses filtros todos de acordo com a sua padronização aqui, mas siga sempre bonitinho. Então, o que é padronizar? Dentro de campanha term, você vai colocar público mães, público pais. Vou trabalhar com mães de diferentes faixas etárias, né? Então, vou ter mães 25 a 35 e mães 36 a 45. Entende? Então, você consegue filtrar bem certinho dentro dessa campanha específica quais dessas mães interagiram com quais desses anúncios e quais foram os mais eficazes para gerar um cadastro ou para gerar uma contratação, né, uma venda. Deu para entender? Não vou me alongar mais porque aí vai ficar repetitivo, mas experimentem, entrem no Google e busquem o URL Builder e façam uma experiência, você vai perceber que não é difícil e que o seu site vai carregar da mesma forma, ele não atrapalha em nada. E eu estou falando muito aqui sobre o Google Analytics, que é uma das principais plataformas de centralização de dados, em que você consegue reunir informações de várias fontes, enfim, mas tem outras muito simples também, como uma planilha. Você pode ter uma planilha no Excel ou uma planilha do Google, que é o Google Sheets, que é muito fácil também. Você vai só organizar, né? Então, os dados que você precisa e por período, e todo mês você alimenta, ou toda semana, se for o caso. Você realimenta essa planilha com as informações e aí você pode ter até gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas dentro do próprio Google, do próprio Excel, da própria planilha, que você vai organizar esses dados numa visualização facilitada, que seria você pegar a soma de todas as informações aqui e jogar numa outra página dessa planilha só aquele número total em destaque. Você pode fazer filtros, você pode fazer integrações entre planilhas. Então, só uma planilha básica já serve, mas você ainda pode experimentar alguns recursos ali para facilitar a visualização dos seus resultados.
O próprio Google Analytics, como eu já falei, vai trazer dados de mercado, dados demográficos, onde essas pessoas estão, qual a faixa etária, o tempo que elas passam no site, quanto tempo elas demoram para voltar e finalizar a compra, enfim. Ele traz muitas informações e ele consegue entender de onde essas pessoas vieram, independente da fonte de tráfego, independente de como elas chegaram até você. O Google Data Studio é uma plataforma feita especificamente para organização de dados, para que você construa relatórios dinâmicos, inteligentes, com base em todas as campanhas que você está fazendo. Então, você consegue integrar informações do Google Analytics, informações do Google Ads, informações de outras plataformas que você utiliza, integração com planilhas, e ele junta tudo isso e você consegue ter filtros, tá? Então, experimentem, dá uma busca aí por Google Data Studio, você vai encontrar vários modelos prontos que eles já oferecem para você só adequar, e aí você precisa só fazer a integração e especificar quais desses dados você quer. O Reportei é uma plataforma, ela tem uma versão paga, mas ela também tem acessos gratuitos para você reunir informações das suas redes sociais. Então, o alcance, impressão, engajamentos com post, curtidas, seguidores, são todas informações que você pode agrupar aqui no Reportei por diferentes redes sociais também. Então, muito legal. E o Tableau. O Tableau é uma forma de apresentar dashboards e fazer análises inteligentes também, muito similar aos demais, porém ele tem algumas formas de interação, ele consegue ser mais interativo, um pouco mais intuitivo na hora de ler os dados, tá? Então, mesma coisa, faz toda a integração, escolhe quais dados de cada plataforma você quer que apareçam no teu dashboard, e aí é só atualizar o período, fazer um filtrinho, você vai tendo os gráficos se mexendo na sua frente para organizar a visualização desses dados para você. Gente, essa é a aula sobre análises. Eu espero que vocês tenham gostado. As coisas ficam um pouco mais claras quando você já tem informações à sua frente, né? Você já organizou seus dados. Lembre-se sempre de ficar de olho no seu objetivo, tá? Não se perca com muitas informações, pensa o que você quer. Foco e bons estudos.